Gente, quem acredita sempre alcança. Vocês tanto pediram que eu voltei pro YouTube. Pretendo ficar, mas vocês sabem que não sou muito boa em ter uma coerência nas redes sociais. Eu começo, paro, mas eu sempre volto. Isso que é o importante. E hoje eu vou contar da minha trajetória do direito à medicina. Pra quem não me conhece, meu nome é Alice, eu tenho 22 anos e atualmente eu faço medicina na UFMG. Estou indo pro terceiro período agora, em 2023. Primeiro eu queria começar falando que nunca passou pela minha cabeça a medicina durante toda a minha adolescência. Eu não nasci com o sonho de ser médica. E isso era até uma coisa que eu pensava que eu nunca faria medicina mesmo na vida. Porque pra mim, naquela época, né, quem faria medicina é quem nasceu com esse sonho. Geralmente a pessoa que nasce com esse sonho já tem médicos na família. Não tinha ninguém médico na minha família, ninguém, absolutamente ninguém. Não tinha convivência com médicos. Médicos pra mim sempre estavam relacionados a algo ruim. Porque é doença, hospital, enfim. E eu também sempre tive um pavorzinho ali de sangue. Se eu ia tirar sangue, minha pressão caía. Tomar vacina também, eu tinha um medozinho. Então, medicina realmente não passava pela minha cabeça. E além disso, por eu ter um pai que sempre foi muito controlador, assim, quem sabe minha história, né? Só ver minhas redes sociais. Meu pai é muito mais velho, muito mais velho. E ele, por isso, sempre foi muito super protetor. E além de ser super protetor, sempre quis controlar muito minha vida, de ditar as regras de como deveria ser minha vida, enfim. Eu passei por uma fase na adolescência que eu gostava muito de teatro. Tipo, eu não queria fazer teatro como profissão, porque, gente, estabilidade financeira foi uma coisa que eu sempre prezei muito na minha vida. Eu sei que se eu fizesse uma coisa que não me trouxesse estabilidade financeira, eu acho que eu ia ser muito surtada, porque eu gosto de rotina, eu gosto de fazer as mesmas coisas, eu gosto de ter uma estabilidade, de saber que eu posso contar com algum dinheiro ali no fim do mês, sabe? Só que ao mesmo tempo eu gostava muito de teatro na minha adolescência. Eu gostava de fazer peça, não sei o que, enfim. E eu sempre falava pro meu pai sempre fazia questão de recusar isso veementemente, de falar, jamais, jamais, filha minha, não faz isso, não sei o que. Ele falava pra mim que o sonho dele era que eu fosse médica. E justamente por ele recusar tanto esse meu outro lado e sempre falar que eu tenho que ser médica, eu acho que também isso criou uma aversão minha à medicina. Então, medicina realmente era algo que não passava na minha cabeça. Apesar de eu também não querer fazer teatro por esse medo, eu também jamais pensava na medicina por essa questão. Acho que de meu pai falar tanto que eu devia fazer medicina, isso não entrava na minha cabeça. O que eu tinha pra mim é que eu tinha que fazer alguma profissão tradicional que fosse me dar estabilidade financeira, né? Então, nessas tinha 3 opções, basicamente, que é o que o mundo coloca pra gente, né? Engenharia, medicina ou direito. E pra mim, aqui era mais viável, assim, era direito. Porque apesar de eu não ter sido uma má aluna em exatas na minha vida, eu não gostava de matemática, eu não gostava de exatas, então pra mim o único caminho possível seria o direito. Gente, eu nunca gostei do curso, mas é aquela coisa, eu sempre tive pra mim que o trabalho, ou a obrigação, ou o estudo não necessariamente tem que ser algo que você goste, sabe? Eu sei que você pode estudar e trabalhar com alguma coisa que você não goste, mas ter seus hobbies, né? Ter dinheiro pra praticar ali seus hobbies e ter essa diversão. Então, assim, não necessariamente trabalhar com algo que eu não gostasse tanto, não teria que ser um martírio, assim, pra mim. Até porque eu achava que eu nunca ia encontrar alguma coisa que eu gostasse de estudar. Então, pra mim, eu tava seguindo direito meio ali no fluxo, meio sem pensar, porque pra mim não existiria alguma coisa que eu ia gostar de estudar realmente. Então, direito tava bom, eu não gostava. Também não era uma coisa que eu odiava com todas as minhas forças, ou que me tomava muito tempo. Até porque essa primeira metade do curso de direito, né, eu não posso falar do resto, eu achei bem tranquilo, assim, não exigia muito estudo. Era bem tranquilo mesmo, e eu acho que não era só pra mim, eu via mais ou menos em todos os meus colegas, não exigia muito da gente. Então, não tava sofrendo ali fazendo esse curso, era só uma coisa que tava ok, não tava amando, mas também não tava sendo terrível pra mim, pra minha saúde mental, então tava ok, tava seguindo. Eu fui fazendo o curso realmente sem pensar naquilo, só indo, né, até porque em 2020 estourou a pandemia, então tudo ficou muito mais tranquilo, enfim. Só que quando eu estava ali no meu terceiro ano fazendo direito, começou a me bater uma insatisfação muito grande com o curso. Eu acho que a minha primeira grande insatisfação, que realmente me fez pensar o que eu tô fazendo nesse curso, foi quando eu comecei a querer um estágio. Porque, gente, eu via o quanto uma pessoa que já tinha pais no meio do direito, né, que faziam direito, o quanto ela era favorecida. Eu sei que não é só na área do direito, mas eu lembro que na época isso me deu muita aflição de estar naquele curso, porque eu não tinha também ninguém na minha família que fazia direito, então não tinha como eu conseguir um estágio, era muito difícil, e eu via todas as minhas amigas que tinham pais que já estavam nesse ramo,
elas conseguiam estágios ótimos, que elas realmente aprendiam. E eu via os outros que não tinham parentes que trabalhavam com direito, conseguiam estágios bem ruins, não aprendiam nada, assim, que eram estágios péssimos, realmente, que, tipo, você fazia algo mecânico ali, sem aprender absolutamente nada sobre a profissão. Fiquei 6 meses lá em 2021 procurando um estágio. Eu não conseguia, eu mandava, assim, 1 milhão de e-mails, que geralmente eles queriam pessoas que já tinham experiências prévias, e quando eu consegui uma oportunidade, eu via que era um estágio que eu ia realmente fazer uma coisa totalmente mecânica, tipo, preencher formulário no Excel, que eu não ia aprender algo sobre o direito. Então eu percebi o quanto que pra você exercer o direito, você precisava de alguém ali pra te favorecer de certa forma, pra você ter uma carreira boa, de sucesso. E pra mim isso pesou muito, porque, gente, eu não queria um concurso público. Quando pensava no direito, uma coisa que eu gostaria de praticar no direito seria realmente a advocacia, que eu pensava que seria o lado menos pior pra mim. Eu não pensava no concurso público. Então, quando eu comecei a pensar no meu futuro, assim, naquela profissão, isso foi me incomodando, porque eu pensava, nossa, o que eu acho menos pior no direito é advogar. Pra advogar, eu precisaria de alguém que me indicasse pra eu entrar lá. Eu não tenho quem faça isso por mim. Mesmo se eu tivesse dinheiro lá e montasse um escritório, eu precisaria de cliente. Ninguém ia confiar em mim porque eu não tenho ninguém pra indicar. Enfim, eu ficava pensando nessas questões e eu também pensava no fato, eu nem tô gostando desse curso, eu nem gosto de estudar isso e eu vou me colocar nesse futuro que tá parecendo muito incerto pra mim. Eu via cada vez mais gente se formando em direito e o negócio saturando. E como era uma coisa que eu não gostava, eu sabia que eu não ia ser a pessoa mais dedicada, mais esforçada, que me destacaria como advogada, porque eu realmente não gostava daquilo. E por fim, concomitante com isso tudo que estava acontecendo, dessa minha insatisfação, eu comecei a namorar em 2020, durante a pandemia. Em 2021, final de 2020, né, começo de 2021, foi quando eu me aproximei muito da família dele. Eu comecei a frequentar a casa do meu namorado. E o meu sogro é médico. E ele foi o primeiro médico que eu tive um contato na vida, assim, um contato íntimo dele me contar como era a vida no hospital. Ele trabalha no SUS até hoje. Então, assim, eu gostava muito de ouvir as coisas que ele contava. Eu adorava ouvir as histórias dele. Eu comecei a olhar pra medicina com outros olhos. Eu parei de relacionar tanto a medicina com algo ruim. E eu também comecei a ver pessoas falando que ter esse pavorzinho de sangue, que nem eu falei que eu tinha esse medo, assim, esse receio, tipo, eu nunca conseguia trabalhar com medicina porque eu tenho muita aflição de ver um corpo aberto, não sei o quê. Eu vi muitas pessoas falando que era uma coisa que você criava um costume. Quando eu vi essas pessoas falando isso, aí me bateu essa chavinha de que talvez medicina seria pra mim. Só que, gente, essa decisão de trocar de curso é muito mais maluca do que eu imaginava. Me perguntam assim, Alice, o que você acha de alguém que quer mudar de profissão e tal? Eu já sou advogada, eu queria mudar pra medicina. Ou eu quero mudar de curso, sei lá, eu faço psicologia, eu quero mudar pra medicina. O que você acha que é mais difícil? E, gente, justamente essa é a parte mais difícil. Não são os estudos, não é nada. Essa tomada de decisão, porque eu acho que exige muita coragem da gente. Porque apesar de eu ainda estar nova, cara, todo mundo que eu conhecia que fazia medicina já tava lá dentro. Eu acho que essa sensação de retroceder é muito difícil, porque, querendo ou não, gente, por mais que eu estava nova ainda, e por mais que hoje em dia eu vejo o quanto é comum, o quanto na minha sala tem gente mais velha, acima dos 30, o quanto é comum gente migrar, principalmente pra medicina, assim, depois de muito mais velho. Hoje em dia eu vejo que isso é comum, mas na época eu não tinha essa visão. Pra mim eu tava retrocedendo mesmo, pra mim eu tava voltando atrás. Como assim eu vou ter que voltar a prestar vestibular, voltar a estudar matemática, que é um trem que quando eu saí do terceiro ano do ensino médio eu doei, graças a Deus, que eu nunca mais ia precisar ver. Era muito difícil de admitir pra mim mesma que eu queria sair do direito e mudar pra medicina. Tanto que eu nunca tive coragem de externalizar isso. Até que um dia, né, eu tava brincando com meu namorado e eu tava xingando o direito, falando, eu odeio fazer direito, não sei o que, esse professor chato, não sei o que, sabe? Essas coisas, enfim. Aí meu namorado falou assim, amor, então vamos trancar e vamos fazer medicina. Ele falou brincando, porque pra ele isso não era uma opção. Mas eu virei pra ele com uma cara muito séria e falei assim, amor, eu realmente tô pensando nisso. Já tem uns meses, tipo, eu falei pra ele falou assim, sério, amor? Eu falei, sério? E ele falou, eu super apoio. Se você quiser isso, eu acho que você tem que fazer. Eu vejo que você não gosta do direito, eu vejo que você não se identifica. Não tem por que você forçar isso pra você, sabe? Se você quiser ir prestar vestibular, eu vou super apoiar, não sei o quê. Ele começou a fazer esse discurso pra mim. E aí caiu a ficha que eu poderia realmente fazer aquilo. Porque tava na minha mente, mas era uma possibilidade muito distante ainda. Quando ele falou que me apoiaria e tal, foi tipo uma ficha caindo na hora. Realmente, eu tenho essa possibilidade. Eu posso trocar pra medicina se eu quiser, né? E eu contei pros meus pais no mesmo dia. Eles falaram, eu super apoio. Meu pai, principalmente, né, que o sonho dele era que eu fosse médica, ele falou, não, vai sim, não sei o quê. Meu irmão também falou assim, nossa, eu super apoio. E, gente, isso foi num sábado. Segunda,
eu já me matriculei no cursinho pra iniciar as aulas e pra estudar. E o mais impressionante foi a mudança de comportamento que eu tive a partir daquela segunda-feira. Que eu nunca tinha sido uma pessoa estudiosa, eu nunca tinha sido uma pessoa que se dedicou pra alguma coisa. Mas a partir daquela segunda, eu decidi pra mim que eu queria medicina e eu queria medicina na UFMG. Eu tinha muita certeza daquilo, porque meu sogro fez medicina na UFMG, isso me inspirava muito, enfim. Eu decidi pra mim que era aquilo que eu queria. E dali pra frente, eu virei outra pessoa. Eu me dediquei demais pra aquilo. Era um comportamento que eu nunca tinha tido na vida, gente. Eu nunca tinha estudado nem pra direito, nem pra ensino médio. Eu sempre era aquela pessoa que estudava 2 dias antes da prova. E naquele momento, eu me tornei uma pessoa extremamente focada, porque eu tinha um objetivo em mente e eu sabia o quanto eu tava querendo aquilo. Quando eu admiti pra mim aquilo, foi uma virada de chave total. Eu corri atrás e no menor tempo possível que eu já vi alguém conseguir, eu consegui. Felizmente, ingressar na UFMG foi o maior sonho que eu poderia ter realizado na vida. Tipo, hoje em dia eu fico tão grata a Alice de 2021 por ter tido essa coragem, gente, porque é muito difícil tomar essa decisão. Mas depois que você toma essa decisão e você foca pra atingir aquele resultado, tudo parece que se ajeita pra aquilo dar certo, que é o seu caminho, sabe? E agora, por que eu gostei tanto de medicina? O que eu vi de diferença do direito pra medicina? Eu vou contar algumas coisas aqui, lembrando que é a minha opinião. É a minha opinião. Não precisa me xingar, pode comentar o que você discorda, o que você concorda, enfim. Primeira coisa que eu notei é o quão mais interessante eu acho estudar medicina. Mesmo as matérias básicas, que hoje em dia o pessoal fala que as matérias do ciclo básico de medicina são muito chatas, não sei o quê, porque é realmente a base da medicina, tipo, bioquímica, fisiologia, etc. Essas matérias eu acho incrivelmente mais legais de aprender do que qualquer outra matéria do direito. E por um motivo, assim, que é muito simples na minha cabeça. Que é porque eu sinto que eu tô aprendendo algo real. E essa minha opinião é meio louca, assim, mas faz muito sentido na minha cabeça. Mas é porque no direito eu sentia que era uma convenção humana. Você tá aprendendo um negócio porque alguém decidiu que era assim. E no fim nem fazia tanto sentido, porque você dependia, sei lá, da decisão de um juiz que muitas vezes nem era justa. Parecia que nada tava funcionando muito bem, os professores contavam os casos que aconteciam na justiça, eu ficava tipo, gente, mas isso não faz o menor sentido, por que eu tô estudando pra isso, sabe? Eu ficava com uma sensação meio assim. Ao mesmo tempo era um monte de convenções sociais que foram inventadas, tipo, você tem que chamar o juiz, sei lá, de meritíssimo. E eu ficava, gente, mas o que é isso? É um teatro? Sabe, uns negócios assim? Não sei se todo mundo vai entender o que eu quero falar, mas enfim. Agora, quando eu estudo medicina, gente, eu tô estudando algo real. Tipo, acontece, sabe? Tipo, meu corpo, não tem como alguém dizer que não funciona daquele jeito. Meu corpo funciona que sim. São os linfócitos T que vão pra não sei aonde, que amadurecem. Sabe, é uma coisa muito real, muito que não tem como você discordar. Tipo, é ciência. Isso me deixa muito fascinada, assim, o fato de é assim o seu corpo humano e quando você vai estudando uma matéria, tá muito relacionado com a matéria antiga, é tudo muito conectado ali, tudo faz muito sentido junto e quanto mais conhecimento você vai adquirindo, você fica, meu Deus, é assim que meu corpo funciona, aquilo ali tá relacionado àquilo ali. Gente, é muito doido pra mim estudar. Já no direito era também tudo muito mais separadinho, uma coisa não necessariamente se relacionava à outra. Enfim, pelo menos eu tenho essa admiração, assim, de aprender uma coisa muito científica, muito palpável, que funciona daquele jeito, sabe? Não tem como discordar, eu acho isso muito fascinante, assim. Outra coisa que eu sinto é que o que eu aprendi em 1 ano de medicina, eu não aprendi em 2 anos e meio de direito, assim, a quantidade de coisas que eu aprendi. Obviamente, gente, eu não era uma aluna excelente de direito, não tem como eu ter aprendido tanta coisa em direito, porque eu não era uma pessoa que me esforçava. Em medicina eu já gosto de aprender, eu já vou atrás de muita coisa. Mas enfim, eu sinto que no direito tem muito mais matéria inútil. Sei lá, gente, eu via que, pelo menos eu, na faculdade que eu fiz, nos períodos iniciais a gente tinha era sociologia, era filosofia, não sei o quê. E não sejam matérias importantes, mas assim, eu já tinha visto tudo praticamente no ensino médio, a gente tava revendo. Era um trem muito simples, assim, que eu ficava... Cara, eu tô vindo pra faculdade, gastar 6 meses aprendendo isso, tipo, sério? Era... Pelo menos os primeiros anos ali de direito, eram poucas matérias realmente que eu aprendia direito. Era uma coisa que eu não sentia quase nenhuma utilidade. E nos períodos iniciais de medicina, eu já vejo que tudo é bem útil. Tem gente que resolve falar que ciclo básico não é útil, mas se você quiser aprender, gente, tem muita coisa que você consegue aprender no ciclo básico. É muita coisa. E uma coisa que eu vejo muito positiva na medicina, que difere do direito também, é aquilo de você não precisar tanto de uma indicação ou de uma pessoa pra falar sobre você. Óbvio que essas coisas sempre vão ajudar, independente da profissão. Se o seu pai for médico e já tiver um consultório pra você assumir, obviamente você vai ganhar muito mais clientes, obviamente você vai se desenvolver muito mais rápido, mas não é tão necessário quanto eu acho no direito, sabe? Eu acho que na medicina
se você não tiver ninguém pra te ajudar ali a se inserir no mercado, você consegue ter muito mais oportunidade. E assim, gente, ambas as profissões eu acho que são pra pessoas que gostam de estudar. Aliás, todas as profissões, eu acho que pra você ser um bom profissional, pra você ser um profissional reconhecido, que se destaca, você tem que estudar, não tem jeito. Mas medicina, pelas experiências que eu tive, e até por eu ter um namorado que faz direito até hoje, tá, gente? Então ele tá quase se formando ali e ele tira notas altíssimas, ele é um ótimo aluno. Mas pelo que eu vejo, medicina ainda é um curso que não tem muita comparação em termos de quantidade de estudo. Assim, eu acho que medicina ainda tem que estudar bem mais. Então, se você é uma pessoa que não gosta de estudar realmente, que não se dedica, talvez não seja medicina a escolha certa. Porque, assim, por mais que pra você ser um profissional bom do direito, eu concordo, você tem que estudar muito. Eu acho que medicina, o volume de coisa pra estudar desde o começo do curso é, assim, absurdo. Então esse também é um ponto pra você levar em consideração se você tiver dúvida entre os dois cursos. Mas enfim, gente, essa foi a minha trajetória, essa foi a minha experiência. Podem ser que tenham experiências diferentes de outras pessoas, mas foi como eu enxerguei a mudança que pra mim, assim, foi hiper positiva. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Definitivamente, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Eu enxerguei que eu posso ser feliz estudando, algo que eu nunca imaginei, que eu posso realmente ter interesse em estudar. Pensava que isso existia e eu sou muito feliz de ter encontrado uma área que pra mim seja assim. E eu espero que você que tá assistindo aí, que tá em dúvida de qual curso fazer, também encontre uma área que te brilhe os olhos, que te faça olhar e falar, nossa, é isso que eu gosto de ver. E obviamente, gente, não são todas as matérias que eu gosto de estudar, não é tudo que eu amo estudar, mas num contexto geral, estar estudando medicina é uma coisa que me faz feliz. Claro, fico de saco cheio estudando, tem dias que eu não quero olhar pra nada, mas comparado ao que eu já vivi anteriormente, eu sei que o que eu estou fazendo hoje está me deixando satisfeita, então isso que importa.